Pessoal, esse conteúdo aqui, ó, é a última atividade que eu postei de português, tá? A última atividade. Eu coloquei lá, além disso, né, eu coloquei a atividade lá com a gente junto e a gente separado, né? Mas eu quero explicar isso aqui, ó, transitividade verbal, os verbos transitivos, né? O que que são? São os verbos que necessitam de um complemento para ter o sentido completo, tá? Porque sem esse complemento não fica, a frase parece que fica vaga, fica faltando algo. Aí vocês têm aqui, ó, o Flamengo venceu o Vasco. Cliente reclama de promoção. Medida em estudo promete alívio para os estados. Esses três verbos aqui que nós temos, venceu, reclama e promete, eles precisam de um complemento, porque quem vence, vence algo, quem reclama, reclama de algo e quem promete, promete algo a alguém. Então, se eu não sei o que é um verbo, eu preciso estudar e saber o que é isso, tá? Podem me chamar no particular, que eu ajudo vocês a entender. Esse conteúdo é lá do 6º, 7º ano, verbos. Você tem que ter conhecimento do que é um verbo. Para que serve essa palavra, tá? Então, é muito importante saber o que é um verbo. Senão, não tem como entender esse conteúdo, tá? Como que eu vou saber que o verbo precisa de um complemento se eu não sei nem o que é um verbo? Aí, vocês têm aqui o verbo intransitivo. São aqueles, então, que não necessitam de complementação, porque quando nós falamos eles, nós já entendemos, né, o sentido. Eles têm sentido completo, tá? Por exemplo, aqui, ó, nascem trigêmeos, tá? 24 mil casam-se, tá? Aqui, esse rei aqui da Jordânia morre. Então, esses verbos, eles não necessitam de qualquer elemento para complementar o sentido deles, pois quem morre, morre. Quem se casa, casa-se. E quem nasce, nasce, tá? Então, este conteúdo, ele não é difícil, mas eu preciso ter em mente, então, o que é verbo, tá? Para eu poder realmente compreender. Daí, aqui na apostila, eu coloquei para vocês aqui na página 32, tá? Vocês tinham que ler. Aqui, ó. Página 32, né? Aqui, ó. Então, o verbo intransitivo é o verbo de sentido completo, tá? Exemplo, o bebê dorme tranquilamente, tá? Então, olhem só. Tá completa a frase. O bebê dorme, tá completa a frase, eu entendi. Aí, nós temos o transitivo, que é aquele verbo que tem o sentido incompleto, né? Ele precisa de um complemento para poder o entendimento ficar correto. E esse complemento pode estar acompanhado ou não de preposição. Isso eu tô lendo na página 32. Isso aqui faz parte da última atividade que eu postei para vocês, tá? Um exemplo aqui, ó. Comprei um carro. Comprei o quê? Um carro, tá? Preciso de você. Preciso de quê? De você. Olhem aqui, ó. Pode ter a preposição ou não. Por exemplo, aqui não tem preposição, né? Comprei um carro. Não tem preposição, porque um é artigo, né? Indefinido. Verbo, artigo, substantivo, tá? Preciso de você. Preciso, o verbo, de a preposição, você é o pronome, tá? De tratamento. Então, esse transitivo, ele precisa de um complemento, pode ter preposição ou não, tá? Entregue a carta a seu pai. Entregue é o verbo, né? A é o artigo, a carta é o substantivo, a é a preposição, seu é o pronome, pai é o substantivo, tá? Então, aqui vocês tinham como tema fazer uma boa leitura nisso daqui, tá? Nessa página 32, tá? Professora, não me lembro o que é preposição. Vai na internet e pesquisa o que é uma preposição, tá? Faz parte das 10 classes gramaticais. Assim como verbo, substantivo, pronome, numeral. As preposições são várias, muitas, tá? Mas aqui tem as principais, ó. A, ante, até, após, tá? Com, contra, de, des, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, tá? E tem as preposições contraídas, que são uma lista enorme, tá? Então, pesquisem, tá? Porque vocês sabem que uma característica do bom aluno EAD quer dizer a distância, agora do jeito que vocês estão estudando, né? De maneira online, e vocês têm que se organizar o tempo de vocês e estudar. Por exemplo, não tem como eu saber esse conteúdo aqui se eu não sei o que é um verbo. Não tem como eu saber. Eu vou ter que pesquisar o que é um verbo. Eu vou ficar sabendo que ele faz parte das classes gramaticais.
que é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Que se conjuga lá nas 6 pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Exemplo de verbo correr. Eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, vós correis, eles correm, tá? Então, com a internet, vocês têm uma infinidade de possibilidade de pesquisa, tá? Então, vocês têm que fazer isso. E qualquer dúvida, me chamem, tá? Aqui, ó. Olha aqui um exemplo da análise sintática com os verbos. E, ó, os transitivos diretos, então, né? Aqui vai explicar sobre objeto direto e indireto. Objeto direto, então, é o complemento daquele verbo que precisa ser complementado, que ele não tem sentido completo. Por exemplo, aqui, ó. Essa frase, os alunos leram os livros. Sujeito, os alunos. Predicado, leram os livros. Verbo transitivo direto, leram o quê? Eu preciso de um complemento para esse leram, tá? Objeto direto, os livros, tá? Então, é bem fácil, não é difícil. Eu vou colocar isso aqui lá para vocês lerem. O bom era vocês copiarem e colocarem no caderno. Mas, se vocês quiserem imprimir também, se vocês têm como imprimir, imprimam, colhem no caderno, na sequência desse conteúdo aqui, ó, tá? Do verbo transitivo e verbo intransitivo, tá? Eu vou colocar esse conteúdo para vocês acrescentarem lá como pesquisa adicional. E leiam com bastante atenção. Eu vou cobrar também no trabalho, que vai ter um trabalho para entregar na escola, na metade de agosto, tá bom? E qualquer dúvida, me chame.